Estamos caminhando para o fim da nossa jornada em busca de novos horizontes que contemplem a espiritualidade e o bem viver na nova Terra. Nos 3 primeiros episódios, percorremos importantes paradigmas e conflitos da sociedade atual: saúde física, psíquica, espiritual, alimentação, emoções, hábitos. Estes pontos nos ajudam a compreender por onde podemos começar esta mudança de padrões. A proposta aqui é olhar o que podemos fazer hoje para uma nova Terra, seja para os nossos descendentes ou para nós mesmos em uma jornada evolutiva futura. Como a responsabilidade individual afeta o bem viver? Como podemos comandar o influxo de energia em busca de uma saúde plena? Estar conscientes e trabalhar ativamente, em nível multidimensional, pelo destino de cada célula do nosso corpo, de cada pensamento e ação praticada, pode nos levar à autocura celular, numa jornada de encontro ao eu superior, com mais vida, mais propósito e mais sentido. O processo de cura celular ou autocura celular é uma das ferramentas que o homem da nova Terra vai ter, que tendo uma compreensão maior a seu respeito e dos corpos multidimensionais que o compõem, é claro que ele vai poder trafegar nesse campo da energia com mais facilidade. Por que tem que saber que tem corpo multidimensional? Porque a cura celular depende de um buraco de minhoca que vem da aura até as nossas células, né, que são os microtúbulos. Então, o conhecimento, hoje a maioria das pessoas elas não têm este conhecimento, né? Está muito fechadinho numa caixinha, muito materialista, muito física, né? Que não aceita ainda a reencarnação como uma realidade. Então, o desconhecimento de que nós não somos apenas um corpo físico, nem que nós não somos, além de apenas um corpo e um espírito que mora dentro desse corpo, e isso é importante porque você vê que tem crenças que dizem assim: você morreu, você fica lá deitado esperando a hora do juízo. Mas, pelo amor de Deus, né? Tem gente que morreu há 3, 4 mil anos atrás, estão lá deitados ainda esperando. Então, estes conceitos passados pelas religiões e que manietam a forma de pensar da humanidade, eles são altamente restritivos e eles complicam qualquer expansão de consciência. Então, você morreu, você fica parado lá. O André Luiz tem um livro interessante que ele fala, acho que é Obreiros da Luz, de espíritos que pensam que estão mortos mesmo, que ficam parados, porque eles não acreditam em mais nada além do que foi passado para eles. Além de não existir vida depois da morte, que é uma facela, você tem que ir esperando dormindo a hora do juízo final. Então é um tempo perdido, né, até esse espírito acordar. Conhecimento da cura celular depende de você entender a multiplicidade de corpos multidimensionais que a gente tem. Quer dizer, você precisa saber o que é um chakra, você precisa saber o que são linhas de energia que são utilizadas na acupuntura, você precisa saber a inter-relação e a função de cada um destes corpos e o mecanismo de ligação multidimensional, que você tem um corpo de 7ª dimensão com um corpo de 3ª dimensão, como é que isso se comunica? Então, a comunicação dá-se através de um sistema de microtúbulos, a energia vai passando, cada vez que ela entra no microtúbulo, ela diminui de frequência, até chegar na 3ª dimensão, onde a frequência é a mais lenta, mas aquela que as células conseguem ler. Então, é uma ferramenta para a nova Terra, quando claramente as pessoas vão ter este conhecimento holístico, vai ser partilhado
por todos, porque você não vai ter mais dogmas restritivos, não vai ter nem dogma, né? Na verdade a gente vai pura e simplesmente se conectar à fonte criadora e àqueles que são seus prepostos podendo trabalhar. Tudo que eu faço hoje tem que ter uma motivação. O que me motiva todos os dias? Por que eu faço o que eu faço? Tem que existir uma lógica. Tem que existir um farol que me guie, dizendo que o que eu faço é interessante ou faz sentido, quer dizer, a lógica, né? Eu sinto dentro de mim que aquilo tem a ver comigo. Então, se eu estou fazendo qualquer coisa, então, por exemplo, estou aqui, vou gravar um curso, vou dar uma aula, eu estudo muito para dar essa aula. Qual é a lógica disso? É só para ganhar dinheiro? Qual é o objetivo? É para vaidade? É para o meu ego se inflar e dizer, eu dou uma aula? Na verdade, o propósito ele tem que estar muito ligado a quem eu sou, em essência. Isso é o que a gente chama de missão primária. É a missão do ser. Quais são os valores da Margarete, por exemplo? Para mim, um dos grandes valores é compartilhar. Compartilhar conhecimentos. Se eu não fizer isso, não vai fazer nenhum sentido na minha vida. Ou se eu fizer por outros motivos, falar de coisas que não tem nada a ver comigo ou que corrompam os meus valores, por exemplo, dar uma aula, se eu um dia der uma aula sobre como você ganhar dinheiro em cima dos outros, de juros sobre juros, você pode ver que eu estou me corrompendo, porque isso está completamente fora dos meus valores. Então, eu tenho que fazer aquilo que eu tenho como habilidades muito já desenvolvidas e próprias, naturais de mim, que me façam sentir plenitude, porque se conectam com quem eu sou em essência. Porque eu não estou à toa neste momento no planeta Terra. Então, quando a gente fala em missão e propósito e sentido, estamos falando nisso. Quem eu sou, quais são os meus valores, meus talentos, que se conectam então ao meu fazer. O que eu vou fazer que esteja coerente com quem eu sou. Então, o que eu estou fazendo hoje faz sentido dentro da onde eu quero chegar para corresponder exatamente a quem eu sou? Então, eu estou ligando missão, propósito a significado, no momento presente. Qual a minha missão? Talvez essa seja a pergunta mais frequente de quem ainda está despertando e uma das mais difíceis de responder, porque a gente sempre espera que seja algo grandioso. Para a maioria de nós, esse é um conceito que ainda contempla muito do universo individual de cada um. Quem sou eu? Quem já está desperto tende a ir em busca de sua autocompreensão e ao autoconhecimento que vai nos levar a assimilar a parte que nos cabe junto à nossa missão, seja ela individual ou coletiva. Nenhum de nós é especial. Contudo, somos essenciais. Se não fôssemos quem somos, o universo não seria o que é. Somos o que somos pelas atitudes. A fonte criadora se manifesta em cada uma de suas criaturas. Em cada grão de areia da praia existe a fonte criadora. Não somos especiais, mas somos essenciais para a nova Terra. O ser humano da nova Terra, no meu conceito, né, ele tem que primeiro ser ético. Ele precisa exprimir-se de forma ética. É o que é bom para todos,
mesmo que neste momento não seja bom para mim. Tem que ser verdadeiro, não pode ser corrupto. A verdade é muito importante, a verdade de propósitos, não apenas a verdade, mas a honestidade de propósitos. Necessariamente será alguém sem apegos, porque os bens materiais ficarão bem estranhos por um período em que você pode ser morto porque você tem uma pilha, uma lanterna, né? Então, o desapego às coisas materiais, entendendo que a única coisa que de fato a gente tem é a si próprio, né? Ao seu tempo. Terá que ser solidário, porque fora da fraternidade não há salvação. Nós temos que trabalhar juntos, apoiando os mais vulneráveis para podermos atingir como grupo a meta que é a sobrevivência com qualidade, né? Terá que respeitar os outros reinos, o mineral, o vegetal, o animal e inclusive o hominal, porque afinal de contas nós não somos uma ilha, nós vivemos num planeta onde outras espécies igualmente se mantêm, se manifestam e são importantíssimas para a vida. Então o homem da nova era ele vai ter que ser desapegado, ético, solidário, não é? Sábio e alegre. É uma coisa que o homem da nossa terra hoje não é. E o homem da nova terra vai ter que trabalhar muito essa capacidade de parar porque viu uma flor bonita e se encantar, porque aquela nuvem tem cara de um ursinho, e isso não vai diminuir de modo algum. Pelo contrário, trabalhar essa parte lúdica, criativa, vai nos colocar muito mais em contato com esferas superiores. A nossa essência vai poder se manifestar. Para mim, bem viver hoje, neste momento, é estar em paz. É entender que tudo que eu tenho, que foi garantido com o meu trabalho, né? É ferramenta, é meio e não é fim. Se eu perder, ok, não vou morrer por causa disso. Por quê? Porque é apenas uma ferramenta. Eu não choro quando eu perco um sapato. É uma ferramenta. Quando eu destruo meus óculos, que é muito comum, eu até fico chateada, porque é caro, mas eu não vou entrar em sofrimento. Então, viver hoje, para mim, assim, qualidade é, eu sou desapegada, eu uso todo o tempo que eu posso para amparar quem sofre, os mais vulneráveis, seja planta, seja animal, seja hominal, então eu procuro fazer isso. Eu estudo muito, porque eu preciso do conhecimento, ele vai me dar mais ferramentas, mais capacidades de análise e de uma resposta adequada. Eu trabalho muito meu autoconhecimento, né? Eu acho essencial saber quem eu sou e, sobretudo, eu procuro a prática do bem. Então, isso para mim é qualidade de vida hoje. A qualidade de vida amanhã vai ser isso em nível ampliado, porque não vai ser de indivíduo, vai ser de grupo. Todos vibrando na mesma sintonia vai ser mais seguro. Por que ter um propósito? Porque cada existência é única e as circunstâncias nunca se repetirão de modo idêntico. Não podemos perder oportunidades. O que você está fazendo nessa encarnação para atingir o seu propósito? Propósito é autoconhecimento, é ser útil. Não existe idade para encontrar um propósito. Cada um de nós possui o que é necessário para construirmos juntos um futuro que contemple a espiritualidade e o bem-viver, promovendo saúde e autoconhecimento, integrando saberes para além das nossas limitações atuais. A jornada que o Saúde é uma Escolha do Espírito pretende é uma jornada de encontro ao eu, à essência. Ao longo das diferentes encarnações que a gente tem, manifestações tridimensionais, a gente vai criando uma série de memórias celulares ruins, né, que vão fazendo novela, como se fosse uma tessitura de uma manta, né, em que você vai fazendo aqueles quadrados, esses quadrados vão se enganchando e novelando e dando nós, e isso gera um transtorno a nível celular consequente. Mas a Mônica foi muito feliz na construção da grade, né? Porque trouxe a gente para conhecer o primeiro elemento do corpo humano, que é a célula. E, na verdade, quebrou 1000 paradigmas, né? A gente refez todo tipo de atendimento, tanto a parte até de humanização, né? De acolhimento. Você vai curar os outros, você precisa se curar. Eu sou uma prova inconteste, eu perdi quase 10 quilos. Puxa vida, você está assistindo a aula, você está tendo conhecimento de tudo, alimentação, né, espiritualidade associada e tudo. Você não vai dar um jeito nisso? Você vai ficar com esse conhecimento só para você? E como é que você vai falar para os outros, né?
para fazer se você não faz? Cada aula era uma surpresa, muito grata, com coisas muito novas para a gente parar para analisar, né, para pensar, mas principalmente acho que os exercícios foram fundamentais, assim, para a gente poder perceber como a gente de fato cria doença ou saúde, né? E a gente aprende no curso que é uma coisa muito ampla, né? Não só o exercício prático, mas principalmente o nosso dia a dia, analisar, cuidar com os pensamentos, as nossas emoções, toda a nossa parte do dia a dia, né? É uma coisa ampla, é totalmente complexa, não é só uma coisa de, eu preciso focar no exercício porque eu estou sentindo uma dor de cabeça, por exemplo. A gente tem que analisar o conjunto, né? Por que isso está me trazendo? A dor de cabeça é o ponto final, mas o que aconteceu comigo, o que eu fiz, ou o que eu me deixei levar por emoções no meu dia a dia, o que aconteceu externamente, que eu incluí dentro de mim, trouxe para dentro, e isso me deu essa dor de cabeça, por exemplo, né? E isso para qualquer doença. E a gente consegue começar a curar quando você ressignifica as suas memórias, e para isso você precisa ter enorme nível de autoconhecimento. É óbvio que não é uma coisa fácil. Só que é óbvio também que a doença é uma energia negativa que limita, que obstacula, que entristece, que deprime, ou seja, você se torna um problema e não uma solução. A doença é um problema. Embora ela... mas a dor ensina. Sim, eu concordo que a dor ensina, mas será que é só a dor que ensina? Para mim, a autocura é fundamental. Se focalizar na autorresponsabilidade e a autoobservação. Para mim, essa é a ferramenta principal. Todas as aulas foram, assim, aulas únicas. Não dá para... É difícil dizer qual é a aula mais importante, mas é interessante nesse curso é que toda aula tinha um exercício prático. A partir da primeira aula, que foi em fevereiro, eu comecei a realizar em mim mesma os exercícios práticos, e desde o começo eu já obtive resultados muito positivos. Na verdade, eu só acredito numa técnica se eu praticá-la em mim. Como terapeuta, eu não vou praticar nunca com um paciente meu se eu não a pratiquei antes comigo. Um dos resultados muito importante para mim foi a minha hérnia de disco, que agora é inverno na Suíça, eu não tive uma crise de hérnia, porque geralmente quando chega o inverno é lá que vem as minhas crises, e eu não tive esse ano. Para mim, coincidência não existe. Porque teve interação de mentoria, né, e a parte de atualização para mim é muito importante, né? Então essa identificação, tentar casar a ciência com a espiritualidade, ela trouxe esse link bastante forte, né? Minha percepção foi a maior motivação nisso, né? Ver o que tem de atualização para ver da nossa essência, da nossa mônada e como ela manifesta no nosso corpo físico e reverbera nos outros corpos. Então, assim, para a gente estar sendo um agente de cura, que é a proposta do curso, a gente tem que nos curar primeiro. Então, a ideia do curso é dar ferramenta para os alunos, ou muitas ferramentas, para que eles alterem e ressignifiquem as suas memórias celulares, alterem as suas próprias manifestações, né, e a memória que a célula está recebendo ao longo da sua linhagem, para que, em vez de viver alimentando doença, eles passem a viver alimentando cura. Né? Saúde, porque, na verdade, o que eu percebo que é muito importante... quando você apenas sobrevive, que a maior parte da humanidade encarnada hoje apenas sobrevive, você tem doença. Mas quando você passa a viver, ou seja, desfrutar das oportunidades, aí você tem saúde. Bom, nesse curso, nessa jornada de encontro ao eu, nós veremos partes importantes da nossa multiexistência. Simultaneamente, nós vivemos em 3 grandes níveis. O primeiro nível, que é esse nível material da nossa existência, nós estamos neste corpo e vivendo uma persona, ou seja, hoje eu estou vivendo a persona Margaret Atwood. Mas nem sempre foi Margaret Atwood.
Aí vem num segundo nível de existência, que é o eu espiritual. Esse eu que tem uma jornada eterna, que vai caminhar por planetas, por várias existências, numa grande jornada mesmo, numa viagem de expansão da consciência, onde nós evoluímos, né, na nossa consciência, no nosso espírito. Então esse eu em espírito nós também vivenciaremos. E aí falaremos em diversos aspectos desse eu espiritual. Tanto o que é a consciência, como expandir essa consciência, o que significa evolução, conhecer mediunidade, porque estamos nesse mundo espiritual imersos nessas dimensões todas que estão aqui simultaneamente. Nós então temos o intercâmbio com outras dimensões, então falaremos sobre mediunidade, falaremos sobre paranormalidade, as condições que temos. Então aí nós vamos explorar pineal, como que a pineal funciona, ela é uma glândula endócrina, então como que ela funciona simultaneamente para o corpo físico e para a multidimensão, nessa antena que nós levantamos, como ela altera o nosso dia a dia, o nosso comportamento. Vamos observar as influências que temos, então, dessa multidimensão. E o terceiro, né, que é o nível de conexão com o eu em essência. Entramos no terceiro nível, numa terceira etapa da nossa jornada do curso, que é entrar em contato com esse eu essência, que é a centelha divina. Como é que eu posso me manter sereno e tranquilo, ou ser pleno e feliz neste instante e não no futuro? Mas é trazer um pouco desse futuro para o presente, amarrando tudo isso com o propósito de vida, com o sentido, onde nós teremos uma direção. Por que hoje eu faço o que eu faço? Então eu vou caminhar dizendo, olha, eu faço isso hoje porque eu sei exatamente onde eu quero chegar, eu sei quem eu sou em essência, eu sei as minhas habilidades, eu sei por que foi que eu vim aqui, o que eu vim desenvolver ou o que eu vim oferecer neste momento da humanidade, o que eu preciso trabalhar em mim para alcançar este meu propósito de vida. Então esse eu em essência vai ser essa última etapa do curso, onde faremos vivências de conexão com o eu profundo e onde eu passarei ferramentas, que é o mais importante. Quais são as ferramentas que eu preciso para estar neste eu profundo? Acho assim que foi um ganho espetacular na minha vida, sabe? Recomendo para um monte de gente. Faça o curso, porque a Margarete tem uma didática muito boa, ela penetra lá dentro de você onde precisa ser vasculhado, né? E com delicadeza. Então a gente consegue devagar ir acessando coisas que a gente tem que acessar, se equilibrando, encontrando um caminho para seguir através das aulas. O depoimento é assim, esse curso foi fantástico, porque ele abriu assim muitos horizontes. E são tantos horizontes que a gente tem que rever, refazer, porque cada vez você compreende melhor você mesmo, as coisas, as situações que a gente se envolve, como lidar com elas. Ele te coloca, né, muitas situações, você consegue parar para pensar e recalcular o que você falaria, como você agiria. Então, muitas vezes eu sou remetida a algumas coisas do curso, eu falo, nossa, pode ser de outro jeito, ou eu posso ter um pensamento de outra forma, ou se eu estou preocupada com alguma coisa, eu posso pensar na minha eternidade e saber que aquilo é só um momento. Me localizar melhor no espaço-tempo, saber que a gente vive só um único momento e ele faz parte de toda a eternidade e ali sim nós temos a nossa verdadeira vida. Eu acho que assim, é do tempo de cada um, sabe? Cada um tem seu tempo de despertamento, né? E é necessário muita coragem também para você colocar em prática tudo aquilo. Além de tempo para introjetar, para compreender, para assimilar, digerir,
Tem a questão realmente da vontade, da disponibilidade da gente de colocar aquilo ali em prática na nossa vida. Então, eu acho que isso realmente é algo para a vida inteira. Então, como esse curso é um manual, é um roteiro prático, né? É importantíssimo que a gente tenha acesso a ele a todo tempo. Até para a gente revisitar as mesmas aulas e daí a gente ter uma compreensão diferente. Porque quando a gente sabe mais, a consciência se expande, daí quando você retorna para ver novamente o que já tinha visto, você tem outra visão, você tem uma outra compreensão. Então, nunca a gente pode dizer que encerra. Os alunos da primeira turma me deixaram muito clara a expectativa deles. Eles não sabiam exatamente o que ia ser o curso. Eles achavam que iam aprender sobre eles próprios em termos de trabalharem as suas próprias patologias. Mas eles não esperavam, por exemplo, receber a ferramenta da cura celular, que a gente desenvolveu para esse curso especificamente. Eu já usava, né? Desde que eu tive câncer eu passei a usar essa técnica porque funcionou, né? Então eu continuo usando e a gente ia transmitindo no curso. Mas eu achei, eles estavam extremamente proativos e interessados. A aula de Ayurvédica, que é no meio do curso, quando a gente fala de que dosha você é, qual é o alimento que você... Nossa, aquilo foi o auge, foi a aula que eles mais gostaram. Mas foi muito importante os questionamentos que eles fizeram a nível pessoal e a nível coletivo, né? O trabalho de grupo que eu acho que enriqueceu demais, porque são pessoas de cidades diferentes, até países diferentes, cidades, currículos muito distintos, trocando ideias em cima de um tema comum. Então, eu fiquei assim encantada, né? Para mim foi um presente poder dar esse curso. Inclusive, eu estou no mesmo grupo que eles, da primeira turma, a gente continua trocando ideia. Então, ontem uma aluna colocou o que eu faço numa síndrome do pânico. Aí teve uma discussão, eu esperei as pessoas se manifestarem para ir no final eu me manifestar, para ver realmente o que eles tinham aprendido, e é muito gostoso. Então, você percebe a pessoa construindo, sabe? Uma metodologia de ter uma vida de melhor qualidade e compartilhar isso com plantas, animais e hominais também, porque você pode não apenas fazer a autocura, mas auxiliar outras pessoas a se curarem também. Bom, na primeira turma, eu notei inicialmente que existia uma curiosidade muito grande para conhecer muito sobre o ego. Conhecer muito sobre as nossas dificuldades, os nossos conflitos, os nossos medos. E as pessoas se empolgaram muito quando, né, viram as primeiras aulas falando do ego, falando das dificuldades, das autossabotagens, dos programas emocionais. Então, assim, isso para as pessoas foi muito empolgante. Mas o maior desafio foi tirar as pessoas da visão limitada do ego. Acho que esse foi o maior desafio. De levar as pessoas para o segundo e o terceiro níveis que eu comentei do curso, que é o nível de você perceber-se como mais do que matéria, um ser transcendente, que vai além do pensamento, além do ego, além das emoções. Uma das principais coisas que eu vim buscando há alguns anos é essa naturalidade, vou chamar assim, de me compartilhar o que eu sinto, né? E me expressar, de ser eu. Tipo, no final é ser autêntico, né? Ser você mesmo sem medo, né? Sem receios e tal. E isso é difícil, né? Então, enfim. E o curso me deu bases para isso, me deu, assim, eu acho que isso talvez seja só o efeito, né? A causa talvez seja exatamente você olhar e entender melhor como é que as coisas funcionam dentro de você, né? Então o curso dá muito suporte a isso, para você chegar de um comportamento, de algo que você, de uma atitude que você teve, né? Primeiro, ver que você não é apenas aquela atitude, né? Que é uma manifestação de alguma coisa que está lá dentro, e você conseguir ir desconstruindo para trás, entendendo o que pode estar por trás, né? Te ajudar nisso. E esse foi o maior desafio, a dificuldade das pessoas de se colocar num outro nível, num outro patamar, ou seja, expandir um pouco os paradigmas dos defeitos, né, das autossabotagens, e as pessoas se prendem muito nisso. Então esse foi, acho que, o maior desafio dessa primeira turma, onde eu percebi
muitas dificuldades e até onde eu pretendo colocar nessa outra turma, eu pretendo colocar mais interação, mais trabalho de grupo, onde as pessoas possam de fato conseguir sair do processo da tristeza, da dificuldade e entrar no processo de expansão. Acho que esse é o maior desafio. Como é que eu vou expandir se eu fico prisioneira dessa vida da matéria o tempo todo? Então paradigmas, desafiar mesmo paradigmas. No ano de 2021 tivemos as primeiras turmas dos 2 cursos. Passaram pela sala de aula mais de 500 alunos que integraram os saberes da espiritualidade e o bem-viver, provocando transformações em suas vidas, indo ao encontro do seu propósito, rumo à nova Terra. A partir do momento que a gente passa a se identificar, se perceber como um ser que não é isolado, né? Então as nossas atitudes, as nossas reações interferem nas atitudes e reações do outro, assim como as atitudes e as reações do outro acabam interferindo nas nossas também, e a gente passa a buscar uma forma mais consciente de agir no nosso dia a dia, de alimentação, de cuidar do planeta, então de se cuidar. Então, com certeza, isso é, sim, um passo importante para a gente chegar próximo, né, do que é necessário, digamos assim, para a nova Terra, para a gente mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de sentir. Então, com certeza. Não tem como voltar atrás, e esse é o futuro, né? A gente se sente até feliz de ser pioneiro dessa turma, né? Dessa primeira turma, mas a gente sabe exatamente que com o projeto aí da Nova Terra, né, dessa transformação toda que está ocorrendo, né, que esse conhecimento vai ser necessário, quer dizer, vai ser essencial para a formação médica e de todas as outras práticas integrativas. Nós, terapeutas que somos reconhecidos pelos planos de saúde, nós temos uma obrigação de efetuar no mínimo 16 horas de formação contínua por ano. Então, eu pedi para o Círculo me mandar o meu certificado em inglês, que o meu ficou em inglês. E não sei se deu para ver. Mandei para esse órgão, que é um órgão responsável de todos os terapeutas que são reconhecidos pelos planos de saúde. Porque se nós não apresentarmos as nossas horas obrigatórias de formação contínua, a gente acaba caindo, saímos do grupo de reconhecidos pelos planos de saúde. E eu enviei com todos os dados do Círculo, a plataforma da Círculo Escola, e eles me retornaram que verificaram a escola. É algo que acontece internamente nesse órgão de reconhecimento, mas eu obtive uma resposta positiva que o curso da doutora Mônica, com certeza, eles foram verificar se ela realmente é quem ela é, se o Círculo Escola existe como escola, com certeza. E eu recebi uma resposta, um retorno positivo, eu fiquei muito feliz. No Círculo oferecemos um espaço de estudos e aprofundamento de questões que contribuam para uma mudança necessária de hábitos, colaborando com a transição planetária. A doutora Mônica de Medeiros e Margarete Áquila fazem parte do nosso time de professores, trazendo suas sólidas formações acadêmicas e vasta experiência profissional e pessoal. Nós convidamos a todos a participarem das turmas de 2022 dos cursos Saúde, uma escolha do Espírito e Autoconhecimento e Espiritualidade. Se você deseja conhecer mais sobre os cursos e fazer parte desta nova jornada que se inicia agora em março, acesse www.circuloescola.com. O período de matrículas é por tempo limitado e as turmas só abrem uma vez por ano.